Na aula de hoje, o nosso tema é população. A população é importante na composição mundial e nós vamos mostrar o seu crescimento e a sua distribuição ao longo do planeta. É importante você saber quais são as importâncias da população, como ela cresce, como ela se distribui e o porquê que nós estamos estudando isso. É importante também você saber que na aula de hoje a gente vai mostrar para você as teorias demográficas, por exemplo, a malthusiana, a neomalthusiana, a reformista, que são as três principais. Outra coisa importante é mostrar o crescimento. A população mundial está crescendo? Será? Ou diminuindo? A gente vai ver isso. Além disso, para finalizar, nós vamos mostrar como essa população está distribuída ao longo do planeta. As chamadas áreas anecúmenas e áreas ecúmenas, ou seja, áreas de grande e áreas de pequena concentração de população. Bom, para você que está aí sentado, acho que já deu para perceber a importância da população na tua vida. Será que deu? Vamos ver o que as pessoas acham sobre uma perguntinha que, de repente, vai fazer parte da tua vida. Será que você sabe a diferença entre população e nação? Será que o teu amigo sabe essa diferença? Vamos ver o que as pessoas acham nas ruas. População é o conjunto de pessoas. Nação é o conjunto de pessoas e os demais serviços e tudo mais que podem compor esse conjunto. A diferença, eu acho que população é uma, né? E nação é outra. Deve ter alguma diferença. Nação é uma etnia diferente, população é uma coisa gigantesca. Eu acho que a nacionalidade tem mais a ver com as origens, a tradição de um povo, e a população é todo habitante de um território. Nação é uma coisa, população é outra. Acho que já deu para perceber que as pessoas na rua, e de repente um colega seu, ou você mesmo, pode fazer uma certa confusão entre esses dois conceitos. Deixa eu tentar te explicar. Nação é aquele grupo de população que tem a mesma história, que tem um passado histórico e um padrão cultural em comum. População, tá, é o conjunto total de pessoas que vivem numa região, ou num país, ou numa cidade. Ou seja, dentro de uma mesma população, você pode encontrar várias nações. Você na África tem esse exemplo. Às vezes você encontra um país com várias nações, ou seja, que tem padrões culturais diferentes, mas que estão dentro de um mesmo país, ou seja, fazem parte de uma mesma população. A partir disso, a gente vai começar a falar sobre conceitos. Os conceitos populacionais em geografia. O primeiro grande conceito que a gente sempre tem que abordar é com relação à expectativa de vida. Expectativa de vida é a esperança do indivíduo ao nascer. Ou seja, quanto tempo, em média, uma população, ou, no caso, um ser humano, vai ter de vida. Bom, a partir disso, você pode traçar outros conceitos, como, por exemplo, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que seria a taxa de natalidade? A taxa de natalidade é o número de nascimentos a cada 1000 habitantes. Bom, já a taxa de mortalidade também é calculada na mesma base, ou seja, é o número de mortes também relacionado a 1000 habitantes, dentro de um país, uma região, enfim. Você já percebeu que há conceitos importantes. Será que você sabe todos eles? O último conceito importante, que a gente também sempre fala nas aulas de geografia, está relacionado a país populoso e país povoado. Mas, gente, o que seria um país populoso? O que seria um país povoado? Será que você sabe esses conceitos? Bom, país populoso é aquele país que possui uma grande população absoluta. País povoado é aquele que possui uma grande concentração populacional. Mas como assim, Duarte? Você deve estar se perguntando aí, né? Como uma grande concentração populacional? Tá? Isso está relacionado à população sobre área. Ou seja, se você tem uma grande população e uma pequena área, você tem uma alta concentração populacional, ou seja, uma grande densidade demográfica. Como exemplo de país povoado, nós temos a Holanda.
Ela tem um território, gente, pequenininho, mas tem uma população relativamente grande, 10, 12 milhões de habitantes. Esse é um exemplo de país povoado. Bom, país populoso, a gente encontra, por exemplo, a China. É o país mais populoso do mundo. Tem algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Bom, galera, a gente já viu os conceitos da geografia populacional. A gente falou de natalidade, de mortalidade, falamos de expectativa de vida. Mas espera aí, só tem isso? População é um assunto muito mais amplo. Eu acho que você que está sentado aí me vendo quer muito mais. Vamos falar um pouquinho de teorias demográficas? Será que as teorias demográficas vão mexer com a nossa vida? Você está vendo, a população está mexendo com a nossa vida. Você faz parte dessa população. O que seriam teorias demográficas? Teorias demográficas são aquelas que mexem com a população de um modo geral. Por exemplo, será que no futuro nós vamos ter mais brancos, mais negros? Será que no futuro nós vamos ter mais velhos, mais novos? Ou seja, a população vai ser mais idosa, mais jovem? No futuro, a gente não sabe, mas a gente tem como prever. E é justamente disso que se trata as teorias demográficas. A primeira teoria é a teoria malthusiana. Duarte, Malthus, quem foi Malthus? Thomas Malthus. Ele foi um inglês, final do século XVIII, vai trabalhar a questão das teorias demográficas. É o primeiro grande autor que fala sobre população. E ele bola uma teoria. E é óbvio que essa teoria recebe o nome de teoria malthusiana. Malthus, ele previu a fome. No futuro, segundo Malthus, o mundo teria fome. Mas por quê? Bom, segundo Malthus, a população cresceria numa PG, numa progressão geométrica. É matemática mesmo. 2, 4, 8, 16, 32. Bom, isso era o crescimento da população. Já para Malthus, os alimentos cresceriam numa PA, numa progressão aritmética. É isso mesmo, tá? 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, no futuro nós teríamos fome. Por quê? Haveria muito mais gente e muito menos comida. Tem até um fato engraçado. Uma universidade nos Estados Unidos tentou comprovar isso e colocou um casal de ratinhos num tubo de PVC, numa espécie de cidadezinha de tubo de PVC transparente. Eles colocaram 2 ratos, um rato macho e um rato fêmea, nessa cidade. E colocavam todo dia uma quantidade suficiente de queijo. Bom, é óbvio que com comida e espaço, os ratos se proliferaram. E, obviamente, apareceram filhotes. Mas a quantidade de comida não foi elevada na mesma proporção de nascimentos de filhotes dos ratinhos. Bom, você já está imaginando o que aconteceu, né? Faltou comida. E aí se observaram algumas coisas engraçadas com os ratinhos. Primeiro, eles ficaram mais agressivos. Segundo, já se percebeu naquela cidade onde havia harmonia até atos de canibalismo. Meu Deus, será que o nosso futuro será esse? Violência, canibalismo? Será que Malthus está certo? Não sei, daqui a pouco a gente fala disso. Mas o Malthus achava isso. No futuro haveria fome. E o que a gente faria para contornar isso? Malthus, ele pregava a abstinência sexual. Pare de transar. Ou, o mínimo possível. Será que no futuro, você conseguiria fazer isso? Abstinência sexual? O outro ponto que Malthus também pregava era a sujeição moral. Ou seja, você até podia fazer filhos, desde que tivesse terras disponíveis. Mas espera aí, será que todo mundo tinha terras disponíveis para fazer filhos? A coisa era muito complicada. Primeiro, porque você não tinha meios de comunicação. Segundo, que nem todo mundo tinha terras.
a teoria malthusiana, ela não pegou muito, mas foi importante no momento histórico em que foi formulada. Graças a Deus, Malthus estava errado. Os erros da teoria malthusiana são comprovados por 2 pontos importantes. O primeiro é o aumento da produtividade agrícola. Malthus não pegou a época da mecanização, a época dos adubos, dos fertilizantes, ou seja, a quantidade de comida disponível era muito menor do que se tem hoje em dia. O segundo ponto é a queda ou redução nas taxas de natalidade. Malthus não previa isso. Malthus, na sua época, não tinha, por exemplo, os métodos que se tem hoje em dia, como a camisinha, a pílula anticoncepcional e outros métodos contraceptivos. Bom, Malthus estava errado. Mas será que acabou por aí? Você tem seguidores, os chamados neomalthusianos. É a segunda teoria que você está vendo sobre crescimento populacional. O que diziam os neomalthusianos, gente? Será que algum colega teu já falou disso com você? Os neomalthusianos, eles vão pregar, em primeiro lugar, que as altas taxas de natalidade causam a miséria. Será que é verdade? As altas taxas de natalidade causam a miséria, o subdesenvolvimento? Segundo os neomalthusianos, sim. Bom, eles, na verdade, pregavam o controle populacional. Como assim, Duarte? Eles diziam o seguinte: olha, países pobres, vocês têm que deixar de serem pobres, desde que façam controle de natalidade. É muito fácil, né? Pregar o controle de natalidade para populações que não têm o mínimo de informação possível. Mas os neomalthusianos pregavam isso. Você está sentindo que há algo por trás dessa teoria. É verdade. Essa teoria, ela foi proposta nos países mais ricos. E o verdadeiro objetivo dela era evitar uma futura expansão populacional nos países pobres e a posterior migração dessa população para os países ricos. Olha como os países ricos pensam: vamos controlar a população dos países pobres. Como? Dizendo que eles são pobres por causa das altas taxas de natalidade. Bom, resumindo, você é pobre porque tem muito filho. Será que isso é verdade? Essa teoria, ela foi composta a partir da Segunda Guerra Mundial. Gente, será que isso tem um fundo de razão? Será que ela é verdadeira? Bom, para responder isso, a gente vai ver uma terceira teoria e última, que é a teoria reformista. Bom, a teoria reformista, ela pega uma nova visão, ela prega um outro conceito, que é exatamente o contrário da teoria neomalthusiana. Ou seja, o que a neomalthusiana falava? Que o país era pobre por causa das altas taxas de natalidade. Você percebeu a maldade? Na verdade, a verdadeira e mais correta teoria é a reformista. As altas taxas de natalidade são, na verdade, uma consequência da pobreza. É exatamente o contrário. Ou seja, as altas taxas de natalidade são uma consequência do subdesenvolvimento. Os países pobres não têm condição de dar um suporte educacional para a sua população. Ou seja, ela não é educada para ter consciência das altas taxas de natalidade e seus problemas. Portanto, se os países mais pobres investissem em educação e a população deixasse de ser mal informada, provavelmente você teria um controle espontâneo, um controle natural das taxas de natalidade. Bom, com isso a gente fecha essa primeira parte da aula. E para dar uma sintetizada, dá uma olhadinha nas frases a respeito do tema. São pensamentos importantes que podem te ajudar a entender melhor o que são as teorias demográficas.
À medida que o tapete de escolhas crescentes está sendo desenrolado à nossa frente em centímetros, estará simultaneamente sendo enrolado atrás de nós em metros. E.J. Mission. O penúltimo homem ocidental atolado no último engarrafamento do tráfego e sucumbindo lentamente ao monóxido de carbono, não se regozijará em ouvir do último sobrevivente que o produto nacional bruto elevou-se a uma taxa recorde. John K. Galbraith. Bom, além das teorias demográficas, a segunda parte da aula vai ser sobre o crescimento da população mundial. Quantas pessoas vivem no planeta? Será que você sabe? Mais ou menos hoje, no nosso planeta, o planeta Terra, existem cerca de 6 bilhões de pessoas. 6 ou 6,5. Há uma pequena variação nos números. Essa população, ela está crescendo ou está diminuindo? Bom, atualmente, ela cresce. Ela cresce, mas a tendência de crescimento, ela vem diminuindo, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E quais são os motivos dessa queda no crescimento? Veja bem, a população absoluta continua crescendo. O que está diminuindo é o ritmo de crescimento. Quais são os motivos? Será que você sabe? Existe a queda nas taxas de mortalidade. Queda na mortalidade, Duarte? Como? É importante você perceber a melhoria nas condições hospitalares. Mas isso não foi em toda a história do planeta. Isso só se deu a partir, principalmente, da Segunda Guerra Mundial, quando há uma melhora sensível também nas áreas de saneamento básico. Além da melhoria nos hospitais, há uma melhoria sensível nas áreas de saneamento básico, com esgotos, com água tratada, tá? As técnicas hospitalares também são melhoradas, novos remédios aparecem, novos tratamentos aparecem. Isso diminui demais, tá? A taxa de mortalidade. A principal mortalidade a ser combatida hoje em dia, principalmente nos países pobres, é a mortalidade infantil. A mortalidade que vai de 0 a 1 ano de idade. Essa mortalidade é responsável hoje por uma grande parcela de população que morre no planeta a cada dia. Bom, esses foram os motivos da queda nas taxas de mortalidade. Acompanhando a queda da mortalidade, você também tem a queda da natalidade. A queda nas taxas de natalidade, ela se deve a alguns fatores. Acompanha comigo. O primeiro fator é o custo de criação de um filho. Um filho hoje em dia é caro. Você deve estar aí. De repente você tem um irmão. Você de repente tem um sobrinho. Será que esse sobrinho custa caro? É claro, você nunca vai analisar quanto vale um filho. Você nunca vai analisar quanto vale um sobrinho, um parente qualquer. Mas ele custa caro. Do nascimento até o momento em que ele começa a trabalhar e se sustentar, esse filho custa muito caro. E esse, sem dúvida, é um fator que vem diminuindo aí, né, as taxas de natalidade. Um outro fator também é, tá, o acesso a métodos anticoncepcionais. Por exemplo, a pílula, a camisinha, né, e outros métodos anticoncepcionais bastante divulgados, tá, e praticados pela população mundial. E provocou uma redução também, tá, através da AIDS. A AIDS, a doença, né, do final do século XX, início do XXI, tá, ajudou nessa redução da taxa de natalidade, já que a pessoa ao colocar a camisinha para se prevenir contra a AIDS, acaba também reduzindo as chances de engravidar. Tem um terceiro ponto, é o trabalho feminino. Ele é importante hoje dentro do cenário mundial. Mas nem sempre foi assim. A mulher, durante boa parte da história do planeta, ela foi discriminada.
e em algumas sociedades ela é discriminada até hoje. O aumento da participação da mulher no mercado de trabalho se deu a partir principalmente dos anos 60. Você sabe qual é o movimento que deu origem a isso? O nome desse movimento é o feminismo. O feminismo ajudou bastante na inserção da mulher no mercado de trabalho. Nos países ocidentais, principalmente nos mais desenvolvidos, hoje a mulher já é responsável por cerca de 50% da PEA, da população economicamente ativa. Ou seja, metade da população que trabalha é composta por pessoas do sexo feminino. Será que os homens estão perdendo a vez para as mulheres? Será que o mundo vai ser dominado pelas mulheres no futuro? Ninguém sabe. Mas o que se nota é que a mulher está cada vez mais presente dentro do mundo moderno, dentro do mundo contemporâneo. A mulher está cada vez mais ganhando o seu espaço. Isso tem se refletido também na redução das taxas de natalidade. Mas, Duarte, por quê? Você deve estar se perguntando aí. A mulher, nos dias de hoje, essa mulher ativa, essa mulher que trabalha, ela tem menos tempo para cuidar dos filhos. Ela tem menos tempo, tá, para tomar conta desse filho. Por isso, o sentimento materno, também associado às necessidades da vida cotidiana, por exemplo, dentro de um emprego, seria praticamente impossível hoje a mulher ter mais de 3, 4, 5 filhos. No emprego, hoje, a mulher ela tem que conter um pouco a gravidez, o número de filhos que quer ter. Por quê? As necessidades do emprego, às vezes, contrabalançam com o desejo materno. Isso vem diminuindo demais as taxas de natalidade. Você percebeu? Primeiro eu falei de queda nas taxas de mortalidade. Logo após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, descoberta de novos tratamentos, a descoberta de novos remédios, por exemplo, esgoto, saneamento básico, isso diminuiu a mortalidade. Mas logo após a Segunda Guerra, não se esqueça. Mas a taxa de natalidade, ela permaneceu praticamente intocada, principalmente nos países mais pobres. Isso criou uma coisa chamada baby boom. O que é o baby boom? A explosão de bebês. Durante os anos 50, principalmente, com a mortalidade em baixa e a natalidade num nível mais alto, criou-se a ideia de que haveria a explosão de bebês no planeta, ou seja, um crescimento incontrolável da população mundial. Isso começou a se desfazer, esse mito, a partir dos anos 60 e 70, com a redução das taxas de natalidade, principalmente nos países mais pobres. A gente já falou por quê, né? Você não vai esquecer aí. Pelo amor de Deus, não vai dar esse mole. Ó, primeiro, a taxa de natalidade vem caindo pela inserção da mulher no mercado de trabalho. Segundo, tá? Você tem o custo de criação de um filho. Ó, cuidado, hein? Cuidado antes de fazer filho por aí. E o terceiro, acesso a métodos anticoncepcionais. Pílula, camisinha, o DIU, a esterilização em massa. Você sabe que existem países, por exemplo, como a China, que ainda praticam essas campanhas de esterilização em massa e controlam a população, o crescimento populacional. Aliás, o governo chinês é um exemplo da teoria neomalthusiana, aquela que acredita que só vai acabar com a miséria a partir do controle populacional. Na China, por exemplo, você tem o governo custeando as famílias que têm poucos filhos. Ou seja, você tem privilégios se tiver poucos filhos na China. Isso faz parte, lembra daquela história de teoria neomalthusiana? Faz parte daquilo. Bom, tem um outro ponto que é importante. Será que você vai adivinhar? Esse ponto, que também ajuda na redução da natalidade, principalmente nos últimos 30 anos, é um ponto super discutido na sociedade moderna. É um ponto, tá, que é delicado, é um chamado tabu. É o aborto. Aborto? Como assim? Você sabia que no Brasil, hoje, eu estou falando do tempo atual, se praticam cerca de 600 mil casos de abortos, é a estimativa, por ano, 600 mil
tá? É muito bebê morrendo. É claro que a gente não vai entrar nessa discussão. Agora, é também um fator que contribui para a redução das taxas de natalidade. Toma cuidado, né, com essa história de aborto. Agora, na aula, você pode escrever. Na hora da prova, você pode colocar lá. Aborto é, sim, um dos pontos que contribui para a redução das taxas de natalidade nos últimos 30 anos. Você já entendeu essa história de crescimento, né? Você não vai perdendo as contas aí, não. Primeiro, a gente falou das teorias demográficas. Conta comigo. Malthusiana, neomalthusiana e reformista. Segundo, a gente falou dos motivos da taxa de natalidade, taxa de mortalidade, que levam hoje a uma redução no ritmo de crescimento. Será que no futuro a população do planeta vai parar de crescer? Não sei, quem sabe. Agora, para contextualizar toda essa parte da aula, a gente trouxe para você uma música muito importante dentro da música popular brasileira, de um autor muito famoso, Milton Nascimento. O nome da música é Maria Maria. Fala do papel da mulher na sociedade de hoje. Fala do papel da mulher como guerreira, como mãe e como trabalhadora, hoje dentro da sociedade, não só brasileira, mas do mundo todo. Presta atenção na letra, escuta, vê se você consegue entender como a mulher hoje faz parte da vida do ser humano e do mundo, planeta Terra. Vocês gostaram da música que a gente separou para vocês? Falava sobre o papel da mulher, né? Bom, a gente deixou essa parte para trás. Agora, a gente vai trabalhar a questão da distribuição da população no mundo. Quais são as áreas onde tem mais população? Quais são as áreas onde tem menos população? Presta atenção para não dar mole. Bom, no mundo de hoje, você tem áreas chamadas ecúmenas e áreas anecúmenas. As áreas ecúmenas ou ecumênicas são aquelas de grande concentração populacional, ou seja, são as áreas muito povoadas. Por exemplo, aquele caso que a gente falou, lembra? Da Holanda. É um país pequenininho com um grande número de pessoas morando naquele país. Isso é um exemplo de área ou região ou país ecumênica ou ecúmena. Bom, normalmente, as áreas ecúmenas ou ecumênicas são aquelas com grande concentração populacional e isso está relacionado principalmente a fatores econômicos. Duarte, me dá um exemplo de fator econômico que atrai essa população? Por exemplo, altos salários. Por exemplo, você também tem as boas condições de vida. Bom, são exemplos de fatores que atraem população. Quem é que não quer ganhar um bom salário? Quem é que não quer, por exemplo, ter uma boa qualidade de vida? Um plano de saúde, né, uma rua asfaltada, uma boa casa para morar? Todos nós queremos isso. Isso é um fator que atrai população e faz com que essas áreas ecumênicas sejam de grande concentração populacional. Não esquece, sempre associada a fatores econômicos, tá? Como exemplo de áreas ecumênicas no planeta, nós temos algumas. A Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá, são exemplos de países ou regiões que atraem muitas pessoas pelas boas condições de vida ou, de repente, pelos altos salários.
O Japão, lá na Ásia, é um outro exemplo de área que também é uma área ecumênica. Na atualidade, uma região que vem atraindo muitas pessoas é a chamada Oceania. Nova Zelândia e principalmente a Austrália. As boas universidades têm atraído muitos estudantes. A facilidade, por exemplo, também do uso do inglês. O inglês, como você sabe, é a língua hoje universal. É a língua que você tem hoje para negócios no mundo todo. E a Austrália, uma ex-colônia da Inglaterra, falam inglês. Os australianos falam inglês. Ou seja, isso tem atraído muitos estudantes. Boa qualidade de vida, boas universidades, o uso do inglês. Então, é uma região que vem atraindo muita população hoje em dia, sem contar as que eu já falei, as tradicionais. Por exemplo, Europa, por exemplo, Estados Unidos, Canadá. Gravou aí? Fatores econômicos sempre atraindo população. Áreas ecúmenas, grande concentração de população. Agora, não só tem áreas ecúmenas no planeta, tem as anecúmenas ou anecumênicas. Gravou? Anecúmenas ou anecumênicas. O que é isso? São as áreas de baixa concentração populacional. Mas o que torna uma área pouco povoada? Quais são os fatores que deixam uma área com pouca gente morando nela? Normalmente estão associadas a fatores naturais. Por exemplo, um grande deserto. Mas eu não sei um grande deserto, Duarte. Pode colocar o deserto do Saara. O deserto do Saara é um exemplo de área anecumênica ou anecúmena. Baixa densidade demográfica. Você, às vezes, no deserto do Saara, anda quilômetros e quilômetros sem encontrar uma única pessoa. É um indicativo, né, de baixa densidade demográfica. Pouca gente morando ali, naquela região, naquela área ou naquele país. Área anecumênica. Mas só tem deserto como exemplo de área anecumênica? Não. Uma outra área é a área ligada aos polos. Tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. Você já sabe, né? Eu acho que você já entendeu por que também é uma área anecúmena. Uma área de baixa densidade demográfica. Tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul são áreas muito geladas. São áreas que apresentam temperaturas muito baixas. Isso faz com que a população se afaste dessas áreas. Por quê? As condições de vida são muito difíceis. Primeiro, pouca acessibilidade à água, porque a água normalmente está em forma de gelo, congelada. Então fica difícil ter água potável. Segundo, agricultura. Como é que eu vou plantar alguma coisa numa região que é extremamente gelada, como, por exemplo, o Polo Norte ou o Polo Sul, onde você tem um inverno de longa duração? E terceiro, a pecuária. Como é que eu vou criar alguns animais nessas condições? Isso afasta a população, isso deixa a população, né, longe dessas áreas. É uma outra, né, opção para áreas anecúmenas. Terceira área anecúmena. Você pode colocar o alto das grandes montanhas, das grandes cadeias montanhosas. Me dá um exemplo, o Himalaia. O Himalaia, na Ásia, na divisa normal ali entre Índia e China, é um exemplo de área anecumênica. Uma área que não concentra a população. Por quê? É muito frio também. É uma área, né, onde as temperaturas são muito baixas. Não se esqueça da aula de clima. Quanto mais alto, mais frio. Tá? As altas cadeias de montanhas, como o Himalaia, os Alpes e outras, são áreas de baixa concentração populacional. Para terminar, uma outra área que também é sinônimo de baixa concentração populacional são as áreas ligadas a florestas. Como assim? Por exemplo, florestas densas e fechadas, que não permitem normalmente a penetração das pessoas. Por exemplo, a floresta amazônica, por exemplo, as matas no centro da África, as florestas, né, do centro africano, tá? São matas densas e fechadas.
Você, por exemplo, se for para a Amazônia, já foi na Amazônia? Engraçado, né? A gente mora no Brasil, a gente normalmente não conhece o Brasil. Mas se você for para a Amazônia, você vai ver, tá, que é um grande vazio demográfico. Por quê? Tem deserto? Não. É uma área gelada? Também não. É uma área onde você tem uma grande floresta de difícil penetração, tornando essa área também anecumênica. Bom, gravou? Áreas ecumênicas, fatores econômicos. Áreas anecumênicas, fatores naturais. Legal. Vamos então agora às dicas de estudo? Bom, como dica de estudo para vocês, eu aconselho o uso da internet para analisar, por exemplo, gráficos sobre crescimento populacional. A consulta de Atlas também é uma outra boa opção. E uma terceira é a análise de livros de segundo grau, que mostram a diferença entre as teorias demográficas. Gente, foi um prazer estar com vocês. Tchau, até a próxima. Professor Duarte, um abraço. Na aula de hoje, falamos sobre o crescimento e a distribuição populacional mundial. Vimos a situação atual da demografia brasileira. Na teoria malthusiana, você viu que o crescimento está associado a PA e PG, e que no futuro nós poderíamos ter fome. A teoria neomalthusiana mostrou que as altas taxas de natalidade causariam a pobreza. E na teoria reformista, exatamente o contrário, que a pobreza é que causaria as altas taxas de natalidade. Bons estudos! Olá, colega. Como dica para a sua aula, a gente pode falar a respeito da colocação dela em forma de tópicos. Ou seja, você colocar no quadro os principais tópicos a respeito do crescimento e distribuição da população mundial. Além disso, o auxílio do mapa é uma outra boa dica que, de repente, pode enriquecer a sua aula. Como sugestão, é claro, tá? Um grande abraço, professor Duarte. Valeu! Você saber quais são as importâncias da população, como ela cresce, como ela se distribui e o porquê que nós estamos estudando isso. É importante também você saber que na aula de hoje a gente vai mostrar para você as teorias demográficas, por exemplo, a malthusiana, a neomalthusiana, a reformista, que são as três principais. Outra coisa importante é mostrar o crescimento. A população mundial está crescendo? Será? Ou diminuindo? A gente vai ver isso. Além disso, para finalizar, nós vamos mostrar como essa população está distribuída ao longo do planeta. As chamadas áreas anecúmenas e áreas ecúmenas, ou seja, áreas de grande e áreas de pequena concentração de população. Bom, para você que está aí sentado, acho que já deu para perceber a importância da população na tua vida. Será que deu? Vamos ver o que as pessoas acham sobre uma perguntinha que população, tá, é o conjunto total de pessoas que vivem numa região, ou num país, ou numa cidade. Ou seja, dentro de uma mesma população, você pode encontrar várias nações. Você na África tem esse exemplo. Às vezes você encontra um país com várias nações, ou seja, que tem padrões culturais diferentes, mas que estão dentro de um mesmo país, ou seja, fazem parte de uma mesma população. A partir disso, a gente vai começar a falar sobre conceitos, os conceitos populacionais em geografia. O primeiro grande conceito que a gente sempre tem que abordar é com relação à expectativa de vida. Expectativa de vida é a esperança do indivíduo ao nascer. Ou seja, quanto tempo, em média, uma população, ou, no caso, um ser humano, vai ter de vida. Bom, a partir disso,
você pode traçar outros conceitos, como, por exemplo, a taxa que, de repente, vai fazer parte da tua vida. Será que você sabe a diferença entre população e nação? Será que o teu amigo sabe essa diferença? Vamos ver o que as pessoas acham nas ruas. População é o conjunto de pessoas. Nação é o conjunto de pessoas e os demais serviços e tudo mais que podem compor esse conjunto. A diferença, eu acho que população é uma, né? E nação é outra. Deve ter alguma diferença. Nação é uma etnia diferente, população é uma coisa gigantesca. Eu acho que a nacionalidade tem mais a ver com as origens, a tradição de um povo, e a população é todo habitante de um território. Nação é uma coisa, população é outra. Acho que já deu para perceber que as pessoas na rua, e de repente um colega seu, ou você mesmo, pode fazer uma certa confusão entre esses dois conceitos. Deixa eu tentar te explicar. Nação é aquele grupo de população que tem a mesma história, que tem um passado histórico e um padrão cultural em comum. Na aula de hoje, o nosso tema é população. A população é importante na composição mundial e nós vamos mostrar o seu crescimento e a sua distribuição ao longo do planeta. É importante a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que seria a taxa de natalidade? A taxa de natalidade é o número de nascimentos a cada 1000 habitantes. Bom, já a taxa de mortalidade também é calculada na mesma base, ou seja, é o número de mortes também relacionado a 1000 habitantes, dentro de um país, uma região, enfim. Você já percebeu que há conceitos importantes. Será que você sabe todos eles? O último conceito importante, que a gente também sempre fala nas aulas de geografia, está relacionado a país populoso e país povoado. Mas, gente, o que seria um país populoso? O que seria um país povoado? Será que você sabe esses conceitos? Bom, país populoso é aquele país que possui uma grande população absoluta. País povoado é aquele que possui uma grande concentração populacional. Mas como assim, Duarte?